Nesse momento, nós vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. Diz a palavra do Senhor: E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. E tomando-as nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, as abençoou. Neste momento, nós temos algo muito importante para a Igreja de Jesus na face da terra. E ao mesmo tempo nós temos algo muito importante para nós que fazemos parte da Igreja de Cristo Jesus. E isso está relacionado às crianças, como nós podemos ver aqui na palavra do Senhor. O que estava acontecendo aqui nesse momento é que Jesus estava, naquele momento, ele estava apregoando as boas novas ao povo que estava ali presente, às pessoas que estavam ali próximas a ele. E num dado momento, os pais sentiram num desejo de levar as crianças para que fossem abençoadas por Jesus. Eles sentiram nesse momento no coração para que Jesus as tocasse, impusesse as mãos sobre elas, orasse e as abençoasse. Foi isso que eles sentiram nesse momento. Lá estava diante deles o Senhor Jesus. Eles sabiam que Jesus estava fazendo algo maravilhoso na vida das pessoas. Jesus ele estava ensinando, Jesus estava pregando, Jesus estava libertando, Jesus estava curando, Jesus estava restaurando vidas, renovando vidas. E esse momento acabou marcando a vida desses pais. Eles sentiram nesse momento a vontade, a necessidade de levar suas crianças até Jesus. Eles sentiram no coração, se Jesus estava fazendo grandes coisas na vida dos adultos, ele poderia também fazer algo maravilhoso na vida das crianças. E por isso, nesse momento, eles levaram as crianças até Jesus. Esse foi o desejo desses pais nesse momento: levar as suas crianças para que Jesus as abençoasse. Olha o que nós vimos logo no primeiro versículo que nós lemos. Diz: E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Só que alguma coisa muito triste acontece nesse momento. Nesta hora em que os pais resolvem trazer as suas crianças até Jesus para que ele as tocasse, as abençoasse, os discípulos começaram a entender que aquele não era o momento. Era um momento inoportuno para trazer as crianças. Nós não sabemos o que passou na cabeça dos discípulos, mas alguma coisa nós podemos imaginar. Talvez eles estivessem pensando assim: olha, as crianças nesse momento vão atrapalhar. As crianças elas são barulhentas. As crianças não compreendem. As crianças ficam agitadas. As crianças nesse momento podem não ajudar, porque o mestre está tratando com vidas humanas. O mestre, nesse momento, está abençoando vidas, está libertando, está curando, está ensinando, está pregoando. Ele não tem, nesse momento, tempo para as crianças. Quem sabe os discípulos estivessem dizendo ou pensando assim: olha, deixa para depois, deixa as crianças para depois, porque nesse momento é imperativo que ele trate dos adultos. Então os discípulos de Jesus começaram a repreender esses pais. Eles não estavam aceitando essa atitude dos pais em trazer suas crianças para que nesse momento Jesus as tocasse. Não estava sendo, naquele momento, para os discípulos conveniente que ele trouxesse as crianças
até Jesus. Aquilo estava incomodando os discípulos de Jesus. No versículo seguinte diz: Jesus, porém, vendo isso, indignou-se. Essa atitude dos discípulos trouxe um sentimento de indignação de Jesus em relação aos seus discípulos. Mas por que é que Jesus ficou indignado? Porque Jesus jamais, em momento algum, deixou alguém de fora. Em momento algum, Jesus excluiu alguém diante dele. Em momento algum, Jesus colocou à margem alguma pessoa. Nós vemos Jesus buscando vidas. Nós vemos Jesus no meio de pessoas pecadoras. Nós vemos Jesus no meio de pessoas que eram excluídas, marginalizadas. Nós vemos Jesus indo para as pessoas que precisavam de Deus em sua vida. Jesus estava ensinando, estava pregando, estava curando, estava libertando. Jesus ia de cidade em cidade, povoado a povoado, realizando o seu ministério. O ministério de alcançar as pessoas, de apregoar as boas novas da salvação, de pregar o reino de Deus. Jesus estava nesse momento buscando as pessoas para que elas pudessem ter um encontro com Deus. E nesse momento, diante da atitude dos seus discípulos, Jesus fica indignado. Jesus ele fica indignado com essa atitude dos seus discípulos em repreender os pais que estavam naquele momento trazendo as crianças para que fossem abençoadas por ele. Em seguida, Jesus vai dizer: deixar vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. O que nós temos aqui é Jesus dizendo uma grande verdade, dizendo que importa que as crianças fiquem, porque das tais é o reino de Deus. O que Jesus estava dizendo é o seguinte, que o reino de Deus é para todas as pessoas. Não importa a posição social em que as pessoas se encontram, não importa a cor da pessoa, não importa se seja homem ou mulher, não importa se seja uma pessoa adulta, jovem, juvenil ou criança, todas as pessoas têm assegurado o reino de Deus, mas é necessário que as pessoas tenham a liberdade de ter um encontro com Deus. Nesse momento, Jesus ficara indignado pela atitude dos discípulos, que naquele momento estava repreendendo os pais que estavam levando até ele as crianças. Jesus estava indignado com essa atitude. E não é por menos. Nós também ficamos indignados com a atitude de pessoas que excluem, que marginalizam outras pessoas. E isso tem acontecido no mundo todo, onde pessoas, onde seres humanos têm sido excluídos, marginalizados, têm sido deixados de fora, de lado. Pessoas que são consideradas nada, não são consideradas nem gente. Pessoas têm sido excluídas, pessoas estão sofrendo nesse momento. Naquela época havia exclusão e hoje continua havendo. E Jesus, ele ficou indignado e continua indignado em ver a atitude dos homens, das mulheres, de todos os seres humanos da face da terra diante de uma situação dessa. Jesus ficou indignado. Ele ficou indignado com a atitude dos discípulos em não permitir que os pais levassem as crianças até Jesus. Uma indignação muito grande. Imaginemos nós hoje também, num culto, onde há pessoas, onde há adultos, onde há jovens, juvenis, crianças, bebês. Imagine a situação de nós termos um culto apenas para os adultos.
onde as demais faixas de idade são excluídas, são marginalizadas, são deixadas de fora. Imagine um momento em que há uma intercessão e as crianças são excluídas, porque as crianças podem não entender, podem não compreender, podem ser barulhentas, podem estar fazendo algum barulho, podem nem entender e nem querer naquele momento participar. Mas nem por isso elas devem ser excluídas. Elas devem ser deixadas de lado. Elas devem ser abandonadas em hipótese alguma. Por isso Jesus fica indignado com a atitude dos seus discípulos por repreenderem os pais que estavam levando as crianças até ele. E queriam que Jesus as tocasse, que Jesus pusesse as mãos sobre elas para as abençoar. Nós não sabemos a situação em que estavam essas crianças. Algumas crianças deveriam estar doentes, deveriam estar passando mal, outras não. Por isso os pais resolvem levar as crianças até Jesus, porque sabia que ele tinha autoridade e poder, e estava curando, estava libertando seres humanos. E nesse momento eles queriam para suas crianças também. E nesta hora, nesse momento, em que Jesus acaba de dizer essas palavras, em que ele fala: deixe os pequeninos serem trazidos, virem até mim, porque das tais é o reino de Deus. E em seguida Jesus diz: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Em seguida Jesus diz algo a respeito das crianças, mas também para os adultos. Ele diz: quem não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará no reino de Deus. Jesus, nesse momento, estava advertindo, exortando os seus discípulos, dizendo que se eles não se tornassem como crianças, eles não teriam assegurado a entrada no reino de Deus. Ou seja, Jesus nesse momento estava dizendo que se eles continuassem com o coração, com uma mentalidade de adulto, onde não há perdão, onde não há comunhão, onde não há amor, onde não há perdão, não podem entrar no reino de Deus. Jesus nesse momento estava invertendo nesta hora. Muitas pessoas naquela época poderiam entender da seguinte forma: mas como? As crianças não têm entendimento, não têm compreensão, são barulhentas, são choronas, ainda não sabem falar. Algumas falam, mas com alguns problemas. Elas não têm entendimento, não têm a compreensão para receberem. Jesus, nesse momento, faz algo maravilhoso. Ele diz: se vocês, adultos, não se colocarem no mesmo nível das crianças, vocês não receberão o reino de Deus. Vocês não entrarão no reino de Deus. O que é que Jesus estava dizendo aqui? Jesus não estava dizendo que eles deveriam se tornar como uma criança novamente. Já eram adultos, já eram adultos, já tinham uma mentalidade diferente, já eram pais. O que é que Jesus estava dizendo nesse momento? Que deveria haver uma conversão no coração de cada um deles. Todos eles deveriam se converter, se tornar como uma criança. E como uma criança hoje? Como é uma criança? O que nós entendemos por crianças? Boa parte das crianças hoje depende dos pais. Algumas crianças que já estão um pouco crescidas, elas brincam junto, estão juntas, mas de repente alguma coisa acontece, elas brigam. Mas passa um tempo, elas estão novamente brincando.
E lá na frente, elas brigam de novo. E mais adiante, elas estão brincando. Então nós vemos que entre as crianças existe o perdão. Elas esquecem rapidamente algo que aconteceu e estão juntas novamente. Há perdão. Jesus disse então que as crianças merecem o reino de Deus porque, apesar das lutas, das dificuldades, dos problemas, elas perdoam. Elas buscam viver em comunhão, em harmonia. Elas buscam estar juntos. Nos momentos alegres de diversão, onde estão brincando, e também nos momentos difíceis, onde elas brigam e passam algum tempo depois, elas vão buscar a comunhão. Elas estão juntas, estão buscando em Deus. Elas querem ser, a cada momento, uma vida que busca outra vida. Elas querem estar juntas. E chegam às vezes até deixar seus pais aborrecidos. Por quê? Chega um momento em que os pais dizem às crianças, olha, chegou, acabou, vamos para casa agora. Mas elas querem brincar. Elas querem continuar a brincar. Elas querem estar juntas, viverem juntas, brincando e brigando. Mas os adultos não são assim. Nós sabemos muito bem como que são os adultos. Os adultos estão juntos, de repente alguma coisa acontece, o clima fica tenso, os sentimentos ficam aflorados, as palavras surgem, palavras que ferem, palavras que machucam, palavras que destroem a comunhão, a harmonia, e daqui a pouco os adultos estão brigando, estão discutindo, e passa algum tempo, se não houver uma agressão física, se não houver algo mais pesado, elas ficam de mal entre si. Não querem mais estar juntas. Viram os olhos para o outro lado, para não vê-las mais. Viram-lhe as costas, para que não sejam mais juntas. São pessoas que não aprenderam a perdoar. São pessoas que não perdoam. Estão juntas, mas acabam vivendo uma vida assim. Uma vida de falta de amor, uma vida de falta de perdão. E quem é que não conhece hoje um adulto que depois de ter brigado com outro, já está 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10, 15, 20 anos sem se falar, sem que haja perdão, sem que haja a busca pela comunhão? Os adultos são assim, infelizmente. Há adultos que numa discussão, numa briga, pode até matar o outro, de tanta raiva, num sentimento de vingança, como fez Caim com seu irmão. Nós temos alguns exemplos na Bíblia de pessoas que acabaram fazendo uma loucura, fazendo uma bobagem. E os adultos são assim, infelizmente. Eles estão juntos, de repente brigam e não há perdão. Acaba aquela comunhão. Não querem estar mais juntos. Isso acontece com as pessoas que não têm Deus na sua vida. E, infelizmente acontece também com pessoas também dentro da igreja. Isso nos deixa assustados, porque tem acontecido também dentro da igreja. São irmãos e irmãs na fé que estão juntos ali, estão juntos participando dos mesmos cultos, estão ali orando na igreja, estão ali testemunhando, estão ali louvando, estão ouvindo a mensagem do Senhor. E quando acaba o culto, ou antes de começar o culto, são membros da igreja que nem se cumprimentam, se afastam, ignoram seu irmão ou sua irmã porque eles discutiram, não se perdoaram mutuamente, não tiveram amor, mas querem testemunhar.
e querem sair pelo mundo para evangelizar, para pregar as boas novas, mas não conseguem perdoar o seu próprio irmão, a própria irmã na fé, que está ali com ele, com ela, na igreja de Cristo Jesus. Jesus tem uma palavra para isso: hipocrisia. E é o que é possível observar em muitos momentos da nossa vida. Hipocrisia. Isso acontece entre membros e entre líderes. Isso acontece. E é triste. Por isso que Jesus chama a atenção. Ele chama a atenção dos seus discípulos para que eles pudessem entender, pudessem compreender que é vital, que é necessário, que é urgente que todos aprendam a amar o seu próximo, não importando quem seja. Que aprendam a perdoar o seu próximo, não importando quem seja. Por quê? Assim fazendo, todos teremos um coração de criança. Teremos um coração restaurado, renovado. Dessa forma nós podemos liberar perdão. Não adianta nós ficarmos com sentimento negativo em relação ao nosso próximo, sem liberar perdão, porque isso vai nos atrapalhar na caminhada missionária, vai atrapalhar a vida da igreja, vai impedir as pessoas de se achegarem a Deus. Por isso, Jesus estava dizendo naquele momento que é necessário que o adulto se converta e se torne uma criança, não que ela nasça novamente, não que ela venha imitar uma criança. Isso seria loucura. O que Jesus está dizendo nesse momento é que o adulto precisa aprender. Aprender com as crianças. A modificar o seu testemunho de vida. A ter uma atitude semelhante a uma criança que está junta e em um determinado momento elas brigam, mas depois elas buscam novamente estar juntas e de repente elas brigam de novo, mas elas buscam o amor, elas perdoam e estão juntas novamente. Elas conseguem perdoar rapidamente. Rapidamente elas esquecem. E mesmo que elas não esqueçam, elas conseguem superar esse momento. É o que Deus tem ensinado hoje. Deus tem ensinado isso para nós, para a sua igreja, nesse momento. Sobre a necessidade de se buscar um coração de criança. Ter um coração infantil em nossa vida. Não um coração carnal, mas um sentimento. Um sentimento que denuncie que nós vivemos como se fôssemos uma criança com um sentimento de amor, de perdão, e que nos leva à busca de uma harmonia e de uma comunhão para com o nosso próximo, o nosso semelhante. Esteja esta pessoa na vizinhança, no trabalho, na escola, na faculdade, dentro da nossa igreja. A verdade é que Jesus disse em sua palavra. A palavra de Deus fala isso. Se nós queremos ganhar almas para Cristo, nós precisamos ter uma vida de amor e perdão, reconciliação e comunhão dentro da igreja. Nós devemos estar juntos e unidos dentro da igreja. Não adianta nós buscarmos vidas lá fora se nós não conseguimos viver juntos, unidos em união dentro da igreja. Jesus estava dizendo isso para os seus discípulos naquele momento. Ele estava dizendo que eles deveriam aprender a buscar a comunhão através do amor e perdão. Jesus estava ensinando a eles. E estava dizendo que eles haviam errado feio,
e repreendeu os pais que estavam trazendo as crianças para que ele as abençoasse. Jesus disse isso para eles, publicamente, na frente de todos, para que todos soubessem que Jesus amava também as crianças, que Jesus se preocupava também com as crianças, que Jesus tem um plano também na vida das crianças, porque elas fazem parte da humanidade. Elas são o futuro da igreja, elas são o futuro da humanidade. Deus quer agir através das crianças também. Ele quer abençoar as crianças. Jesus está preocupado com as crianças. Elas têm sofrido muito. Naquela época já sofriam e sofrem hoje também. Por isso Deus se preocupa com as crianças. Da mesma forma que Deus se preocupa com os adultos, Ele se preocupa também com as crianças. E nós vimos esse caso aqui. Nós vimos a atitude de Jesus em ter ficado indignado. E ao final do texto, nós temos ali, tomando nos seus braços, impondo-lhe as mãos, as abençoou. Depois de Jesus ter repreendido os seus discípulos, ele tomou as crianças que foram trazidas até ele e as abençoou. Ele mostrou para todos ali naquele momento, mostrou para os seus discípulos, mostrou para as pessoas que estavam ali à sua volta e para os pais das crianças que ele tinha amor e se preocupava também com as crianças, porque ele tomou-a em seus braços e as abençoou, intercedeu por elas, pediu por elas, demonstrando que ele tinha tempo para adultos e para crianças. A igreja hoje também precisa ter tempo para os adultos e para as crianças. É claro que a igreja tem tido tempo para os adultos, para os jovens, para os juvenis, para as crianças. Isso é uma grande verdade. Mas, às vezes, a igreja não tem tido tempo ou preocupação para com as crianças. Isso é muito triste. Jesus advertiu seus discípulos seriamente. Ele exortou a todos ali que ele tinha tempo para as crianças. Ele disse: deixe as crianças virem, serem trazidas até mim, porque das tais é o reino de Deus. E Jesus disse: aqueles que impedem a criança de se chegar até ele, terão um grande problema na sua vida. Jesus não quer que ninguém peça à criança de se chegar até ele. E ao mesmo tempo, Jesus diz que nós, como adultos, temos que ter o mesmo sentimento de amor, perdão e comunhão que as crianças têm entre si. Claro que o mundo tem mudado. Nós podemos acompanhar pelos meios de comunicações que o mundo tem mudado demais. Crianças têm sido incentivadas, têm aprendido a fazer coisas porque têm copiado a atitude, a ação de seus pais. Tem visto também pelos meios de comunicações, pela televisão, coisas que não deveriam aprender a absorver e estão fazendo, estão copiando. Crianças estão aprendendo a beber, a fumar, a praticar violência e outras coisas mais. Por quê? Estão aprendendo. As crianças estão aprendendo. As crianças, elas têm uma necessidade muito grande de aprender e estão aprendendo. E estão absorvendo coisas que não deveriam absorver. Pela ausência dos pais, pelo erro dos pais, pelo abandono. Por causa do mundo que nós vivemos hoje, as crianças têm sido relegadas a segundo plano. Não tem havido tanta importância assim na educação das crianças. Não tem havido amor para com as crianças, para com boa parte delas. Infelizmente isso acontece também dentro da igreja. Quando não há preocupação para com as crianças,
quando não há preocupação em separar algum tempo, dedicar algum tempo para as crianças. As crianças acabam penalizadas. E, às vezes, nós temos tido também temos tido cultos na igreja, mais voltados para os adultos e não para as crianças. E depois não adianta nós chorarmos mais adiante, porque elas não se sentem à vontade, não sentem vontade de buscar a Deus, de ir para a igreja, de ir para as atividades, porque não há algo voltado para elas. Então, hoje, em alguns momentos, a igreja acaba caindo no mesmo erro que os discípulos de Jesus, excluindo-as, marginalizando-as, empurrando-as, não se preocupando com elas, ignorando-as. É o que tem acontecido hoje. E Deus chama a atenção da igreja. Deus está chamando a nossa atenção. E é agora, é nesse momento, Deus está preocupado. Deus está chamando a sua igreja. Deus está nos exortando. Deus está dizendo também para nós: não impeçais as crianças de virem até mim, porque das tais é o reino de Deus. E ao mesmo tempo, Deus está dizendo a todos nós: se tornem como crianças. Porque agindo como adulto, que não ama, que não perdoa, que não busca comunhão, que não proporciona comunhão, você está longe do reino de Deus. Você não está perto, está longe. Jesus disse: seu coração, a sua mente, deve ser infantil, como uma criança. Mas infantil na atitude de demonstrar amor, demonstrar perdão e na busca pela comunhão de estar junto. Não querer ser uma criança, nem copiar, mas ter a atitude de amar, perdoar e buscar esta comunhão. É o que tem faltado hoje, em vários momentos da nossa vida. Está faltando muito lá fora. No mundo tem faltado muito esse sentimento. Infelizmente, falta dentro da igreja, que deve ser o exemplo. O exemplo de mostrar à humanidade que, como uma criança, ela ama, ela perdoa, ela busca comunhão. Por isso, neste momento, vamos orar. Vamos pedir a Deus que esteja nos tocando, esteja mudando o nosso ser, para que possamos ter essa atitude como as crianças têm tido. Senhor Deus, nesse momento, nós estamos aqui, nós precisamos, Senhor, precisamos aprender, e estamos aqui aprendendo que nós devemos ter um coração, uma mentalidade voltada a ser como uma criança que ama, que perdoa e que busca comunhão. Por isso, Senhor Deus, nós pedimos a tua ação. Vai agindo, Senhor. Vai nos ensinando, vai nos sinalizando, para que possamos, Senhor, ser como uma criança que ama, que perdoa e que busca comunhão. E que nós possamos perdoar as pessoas que estão à nossa volta, que vivem conosco, pessoas que não são da igreja e pessoas que são membros da igreja, principalmente. Por isso, Senhor Deus, vai amolecendo aquela pedra que há no nosso coração, vai amolecendo nesse momento,
vai arrancando o rei ego do nosso coração, vai transformando o nosso ser, vai nos modificando, Senhor, para que possamos ter um amor como esse, a qual seu Filho Jesus ensinou nesse momento seus discípulos, ao falar que das tais é o reino de Deus. E como diz a tua palavra, como adultos, nós não vamos entrar no reino de Deus, mas como crianças, de fato nós vamos entrar, mas não no tamanho, mas não na mentalidade, mas no sentimento, na atitude, na ação, de se nós brigarmos, nós nos reconciliarmos rapidamente, de estarmos juntos em comunhão, na busca para o crescimento e amadurecimento nosso e da tua igreja. Por isso, Senhor Deus, nós te pedimos neste momento e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.